Olá, eu sou Ricardo Zimmermann e o assunto de hoje é dieta epigenética. Existe isso ou é só mais um modismo como dieta do abacaxi, dieta do kiwi amarelo da Nova Zelândia? Esse assunto me permite entrar em dois campos que já foram linhas de pesquisa minha, genética e bioquímica. E é bastante interessante porque as pessoas vêm me perguntando, mas para responder sobre isso, para dar o meu veredito, a gente primeiro precisa saber o que é genética, para depois saber o que é epigenética, para então tecer comentários sobre dieta epigenética. Genética é o campo que estuda a transmissão dos genes e as nossas características. Todo mundo já viu essa altura do campeonato, Parque de Dinossauros do Steven Spielberg. A gente sabe que nosso código genético é feito de letrinhas A, C, T, G, e essas letrinhas formam genes. E esses genes formam proteínas, sejam proteínas estruturais ou proteínas enzimáticas. Mas, Ricardo, se eu tenho gêmeos idênticos, eles têm os mesmos conjuntos de genes. Mas o Mário passou a vida inteira fazendo exercício, dormindo adequadamente, tendo uma dieta saudável. E o João, ao contrário, fuma, vai em festa todas as noites, bebe. Esses dias eu reencontrei os dois, o Mário tá bonito, shapeado, saudável, e o João estava marcando hora no 5º médico diferente para descobrir o que estava acontecendo com ele. Por que isso acontece se a carga genética de Mário e de João são iguais? Porque, de acordo com questões ambientais, que incluem exposição a poluentes e dieta, além de estilo de vida, a gente modula a expressão de uma mesma carga genética. A gente pode ter uma expressão quantitativamente diferente dos mesmos genes. Esses genes, as letrinhas, estão no nosso DNA, que é uma espiral de fita dupla, mas que em geral está condensado, não está pronto para ser expresso, e fica condensado e dobrado em proteínas chamadas histonas. Essas histonas, elas têm que relaxar esse DNA, desenovelar esse DNA para que ele possa ser transcrito em proteínas. Pois diferentes modificações nas histonas, dependendo de dieta e estilo de vida, podem levar a que se desenovele alguns, porém não outros genes. Assim sendo, Mário pode levar a uma expressão genética diferente do que a do João, por ter um estilo de vida diferente, via ativação ou não de certas histonas. Dando um exemplo, sulforafano, que tem no brócolis, leva a acetilação e a deacetilação, a modificação estrutural de certas histonas, fazendo com que algumas proteínas sejam expressas em Mário, que comeu brócolis, que vão bloquear a miostatina, que impede que João ganhe massa muscular, porque está em quantidade aumentada em João, porém não em Mário, que comeu seus brócolis. Outra coisa que Mário faz é que ele tem uma ingesta adequada de folato, de ácido fólico, de vitamina B9, e, portanto, ele tem uma quantidade adequada de S-adenosilmetionina. Uma vez que a gente desenovelou certos genes por causa da modificação nas histonas, essa adenosilmetionina pode doar grupos metila que vão desligar certos genes que às vezes não nos interessa de tê-los excessivamente ligados. O João estava mais deprimido do que o Mário quando eu o encontrei na rua outro dia. Talvez porque com um baixo nível de metilfolato, o João não conseguiu metilar certos genes de seu DNA, deixando esses genes muito ativos, como, por exemplo, genes de certas catecolaminas metiltransferases que estão degradando em quantidade aumentada a dopamina do João.
deixando ele menos satisfeito, num estado menos dopaminérgico, com menos sensação de reconforto e recompensa para suas atividades diárias, em comparação a seu irmão Mário, que está com os níveis de folato legais. E ainda por cima, também, graças, por exemplo, ao sulforafano, o Mário gosta de brócolis, o Mário está expressando pequenas quantidades de RNA, que a gente chama de microRNA, que tem mais ou menos 22 letrinhas, que caso os genes que ativam a miostatina sejam produzidos, esses genes são produzidos até RNA mensageiro e esses microRNA bloqueiam esses RNA mensageiros antes que se forme a miostatina. Vejam, 3 explicações para expressões quantitativamente diferentes que não têm a ver com a carga genética, que é igual do João em relação à do Mário. Primeira explicação, grau de ativação das histonas e padrão de desenovelamento do DNA. Segunda explicação, grau de metilação, desligando ou ligando mais certos genes, o que pode ser benéfico ou não. E terceira explicação, a produção dos microRNAs, que são essas sequências curtas de nucleotídeo que podem bloquear o RNA mensageiro que veio do DNA antes que ele verdadeiramente se transforme em proteínas. Mas ainda, uma vez que essas proteínas foram formadas, existem todos os mecanismos de modificação pós-tradução. Vejam, o Mário me disse que faz jejum intermitente. Fazendo jejum intermitente, a quantidade de ATP, que é o marcador de bonança energética, cai e aumenta a quantidade de AMP, que é o marcador de fome. Isso ativa uma quinase, uma enzima dependente desse AMP ou dependente de jejum. E essa enzima fosforila o PGC1-alfa, que vai aumentar o número de mitocôndrias, aumentando os estoques de produção de energia, aumentando as usinas energéticas do Mário e reduzindo o estresse oxidativo. Também pode ser que o jejum reduza no Mário o NADH, que é outro marcador de bonança, ativando o NAD. Com maior quantidade de NAD, a gente tem a ativação das enzimas sirtuínas, que são NAD dependente. As sirtuínas vão na mesma PGC1-alfa e deacetilam a PGC1-alfa, que é outra forma de ativar a enzima, além da fosforilação. Novamente, mais biogênese mitocondrial, mais geração de energia para os músculos, para o coração e para o cérebro do Mário e menos estresse oxidativo. Entenderam por que Mário e João estão tão diferentes quando eu os encontrei? A despeito deles terem a mesma genética? É porque hábitos de vida diferentes, de forma epigenética, modificaram a quantidade de expressão gênica, a quantidade de proteínas e a modificação dessas proteínas, com impacto quantitativo e qualitativo. Ricardo, existe enfim a dieta epigenética? Sim, existe, e ela tem um nome, se chama dieta. Porque toda dieta saudável que os nossos excelentes nutricionistas vêm prescrevendo nos últimos anos, epigeneticamente fazem o Mário ficar melhor do que o João, a despeito de ambos terem a mesma carga genética. Não é dieta do abacaxi, não é dieta do kiwi amarelo da Nova Zelândia, mas também não é nada novo. Isso é um pouco de marketing. Toda dieta saudável leva à modificação epigenética, que é uma das chaves do envelhecimento saudável. Grande abraço.